de produtividade. Vamos passar vários cenários, vários conceitos, práticas, técnicas relacionadas a empresas produtivas. E aí, automaticamente, nós estaremos remetendo à maneira como vocês devem organizar os negócios de vocês. A primeira coisa, o que faz as organizações possuírem elevada produtividade? A primeira coisa é, realmente, essas empresas executam o ciclo PDCA. Tudo que a gente já conversou no nosso treinamento a respeito de medidas de desempenho, organização dos processos da cadeia de valor, estruturas funcionais, todas essas empresas têm uma cultura de ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? Planejar, executar o que foi planejado, controlar, mensurar o que está sendo executado e retroalimentar o planejamento o tempo todo. Voltar ao planejamento e rever se nós estamos dando uma direção não tão coerente ou estamos estabelecendo objetivos que são superestimados para o nosso negócio em termos estratégicos. Tá? Então, assim, esse retroalimentar é a parte mais fundamental do ciclo PDCA. Todas elas praticam o ciclo PDCA. Outro ponto, cada crescimento é alinhado à melhoria de processos. Cada crescimento é alinhado à melhoria de processos e ao equilíbrio constante dos custos operacionais. Então, o tempo todo buscando como eu posso fazer cada vez melhor o que eu faço operacionalmente e o que eu posso simplificar do meu processo, otimizar os meus custos envolvidos. Aliás, abrindo um parênteses, é por esse motivo que a gente distingue países bem-sucedidos, países desenvolvidos, países de primeiro mundo, dos países ainda em desenvolvimento. Os países desenvolvidos, aliás, um indicador importante que você consegue usar para diferenciar quando um país está de fato numa característica de país desenvolvido. Num país desenvolvido, as instituições financeiras, o mercado financeiro, ele roda em equilíbrio com o mercado produtivo. Isso quer dizer que quando você tem dinheiro para investir, no mercado bem desenvolvido, você opta pelos dois mercados ao mesmo tempo, ou a população está bem pulverizada nos seus investimentos entre o mercado financeiro e o mercado operacional, produtivo. O dinheiro roda dos dois lados. Você olha para o mercado financeiro e fala assim, bom, ali eu posso ganhar um pouco, ao do outro lado também posso ganhar um pouco e tudo. Em países em desenvolvimento, pensa bem, quando alguém chega para você e fala assim, você tem R$1 milhão, você prefere colocar numa empresa no seu país ou você prefere deixar rodando juros aí dentro de uma instituição financeira? Quando você opta mais pela instituição financeira e você vê que a grande maioria enxerga que ganha mais dinheiro ali, alguma coisa está desalinhada e a médio e longo prazo vai estourar. Porque o que rege, o que segura, na verdade, a economia, todo o ciclo operacional de uma nação é a produção. Então, sem ela, nem a instituição financeira a médio e longo prazo se sustenta, obviamente. Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando nós falamos também de empresas que olham para melhorias constantes de processo e o equilíbrio constante dos custos operacionais é isso. É sempre estar melhorando continuamente para você buscar os menores custos possíveis, agregar valor àquele bem de produto ou serviço que consiga, por conta de um custo baixo, ter um preço acessível a toda a população e você manter estável o mercado consumidor. E esse mercado consumidor estável estabiliza a operação, que estabiliza o mercado financeiro e a sua nação cresce continuamente. E o seu negócio precisa fazer parte disso. O seu negócio precisa ter essa maturidade. Essa é a maturidade de empresas com elevada produtividade. Outro ponto, terceiro ponto. Os valores organizacionais dessas empresas, desses negócios, estão refletidos nos detalhes dos seus processos operacionais. Então, quando você diz que acredita em alguma coisa e você quer que seus funcionários sigam alguns lemas da sua empresa perante o seu mercado, o que você vende para o mercado que a sua empresa que são os seus valores organizacionais, os processos operacionais que estão sendo executados pelos seus funcionários têm que refletir isso, têm que medir isso. Porque se você fala de valores para o seu mercado, mas o seu processo não insiste, não força, não reforça aos seus funcionários uma prática, uma conduta, então, na verdade, você tem
uma secção, você tem uma separação entre o que você diz que você é e o que seus funcionários estão fazendo. Por isso que nós não somos adeptos a falar em valores organizacionais do tipo ética, comprometimento, trabalho em equipe. Isso não se mede, porque isso é subjetivo. O que você mede? Não deixar o cliente esperando. Isso você mede. O meu valor, eu não deixo o meu cliente esperando. E se você for o mais rápido possível nos seus processos operacionais e com qualidade, principalmente porque você não pode perder as suas qualidades, você não pode aumentar custos, você vai ter o seu equilíbrio igual da tríplice restrição da gestão de projetos. E você equilibrado nisso, você quer prezar pela velocidade. E você não deixa os seus clientes esperando. E você pode medir mais fácil nos seus processos porque envolve tempo e volume. Então, esse é um outro valor, uma outra consideração importante das empresas altamente produtivas. Outro ponto. Essas empresas altamente produtivas, elas oferecem uma política coerente de cargos, salários, benefícios, né? Todo um foco em autoestima aos funcionários, a garantia de fidelização dos funcionários que são peça-chave do seu negócio, tá? E a promoção do ciclo contínuo de renovação do seu quadro de funcionários de uma maneira saudável, uma rotatividade saudável, e essa valorização de quem é realmente produtivo, essas pessoas que estão nos processos, nas partes dos processos que realmente agregam valor ao seu negócio. Outro ponto, atrair e reter profissionais de talento, né, ao mesmo tempo que investem na evolução das competências profissionais. Então, atrair talentos e desenvolver as competências. Por quê? Porque você não vai contratar e contratei o melhor profissional que tinha no mercado, pronto, agora estou sossegado. Mas é melhoria contínua. Se você está sossegado porque você contratou um profissional muito bom e você não vai ter mais nenhum investimento em torno dele, sinal de que você talvez não esteja fazendo a melhoria contínua do PDCA. Então não adianta você ter esse profissional que em um dado momento você vai se tornar defasado, as duas coisas têm que andar juntas. E à medida que você roda o ciclo PDCA da melhoria contínua, planejar, executar, controlar e retroalimentar o planejamento, você cria novas riquezas dentro do seu negócio, novas forças, novas necessidades de qualificação, novos desenhos de processos, e você precisa aprimorar aquele profissional que está ali. Claro, muitas vezes essa evolução vem por ele mesmo, o seu negócio está defasado e essa contratação traz novos conhecimentos, novas experiências, tá? Mas o importante é eu entender que essas empresas de elevada produtividade se organizam em torno desse contexto da gestão estratégica de pessoas. Outro ponto, ainda falando sobre gestão estratégica de pessoas. Essas empresas altamente produtivas possuem uma liderança servidora, tá? E só para ter uma ideia, as empresas que são mais saudáveis para se trabalhar em termos de relacionamento, são as empresas que a gente fala que são as empresas mais queridas, comparadas às empresas feitas para vencer, que focam somente em lucratividade, em rentabilidade máxima, né? Existe um estudo feito em 2007, tá, que mostra que as empresas mais queridas, depois do terceiro ano, atingem 3 vezes mais resultados financeiros do que as empresas feitas para vencer. As empresas feitas para vencer são empresas de resultado muito de curto prazo, depois elas estagnam num ponto, né, dentro dali do seu ciclo de vida do negócio, enquanto as empresas mais queridas continuam na sua evolução. Outro ponto importante da gestão estratégica de pessoas. Outro ponto, valorizar também a descentralização de tarefas e responsabilidades e evitar concentração de poderes, responsabilidades, informações, conhecimentos, tá? Óbvio. Isso aí já, na verdade, está mais que batido. Invistam na descentralização. Outro ponto importante também, espaço físico do trabalho, que seja o espaço físico mais equilibrado possível, adequado, saudável, atendendo às normas de segurança, que você tenha um ambiente também que atraia a facilidade de relacionamento, a socialização dos seus funcionários. Então, a questão de ter uma estrutura de copa e refeitório, a questão toda dos distanciamentos saudáveis entre pessoas por conta de ruídos, mas ao mesmo tempo não distanciando demais para que não haja o convívio social de um lugar que você muitas vezes fica de 8, 10, 12 horas, tá? Para quem tem ainda a operação fora do contexto do home office, ok? Outro ponto importante também, investir em alianças, em parcerias, olhar para aquela cadeia de valor, não da sua cadeia de valor dentro do seu negócio, mas da cadeia de valor do mercado, onde você está em algum momento
desenvolvimento dela. Imagina que você tem, por exemplo, uma indústria de autopeças, que tem distribuidoras de autopeças, que tem as lojas de autopeças de manutenções e tem o cliente final. E você tem, além disso, você tem os fornecedores de matérias-primas para essas indústrias que fabricam os itens de autopeças. E vocês têm para essas empresas fornecedoras dessa matéria-prima uma cadeia anterior ainda, que é a fonte inicial de todo o recurso natural que permite a criação daquela matéria-prima que vai para a indústria. Você tem uma cadeia de valor extensa nesse exemplo e que você precisa garantir que a sua empresa esteja em comunicação fim a fim, ponta a ponta. Detalhe importantíssimo, se a sua empresa não está numa comunicação fim a fim, se ela tem uma comunicação até um primeiro nível apenas, cuidado. Eu não estou dizendo que você precisa estar em comercialização com todo o ciclo fim a fim, mas você precisa estar em convívio, em discussões, estratégias, em associações, em conselhos, seja lá qual for o formato social que você decidir participar, o importante é que você tenha a sua rede de relacionamento montada ali. Então, se você é do ramo alimentício, você vai pensar em qual ponto você faz parte de uma cadeia completa, fim a fim, desde a matéria-prima até o consumidor final, tá? E entenda que você precisa ter essa comunicação multidirecional. Esse é um outro ponto que faz as empresas serem mais produtivas. E claro, né, que a gente não pode esquecer, é a questão da responsabilidade social, da sustentabilidade, tá? Que todas as empresas precisam zelar por isso, porque nós somos visitantes nesse planeta e nós temos que respeitá-lo porque não é nosso. Nós estamos tirando proveito, explorando economicamente dos seus recursos para conseguirmos conviver nesse volume imenso de pessoas, né, socialmente aí e tal. Então a gente também tem que ter todo esse respeito. E social também, sustentabilidade diz respeito a sua própria comunidade local, o seu respeito às regras, às normas das prefeituras, né, do município do qual você faz parte, do equilíbrio da sua atuação em relação a outras empresas que estão em volta, ok? Das atividades em geral sociais que rodeiam você. Outro ponto importante, falando sobre como as empresas devem se organizar e se tornarem prósperas, né? Tem empresas que gostam, acham prudente e acabam tendo, de fato, bons resultados ao separar as suas equipes entre uma visão do presente, uma visão do passado e uma visão do futuro. O que é isso? É você pegar a parte do que você tem dos seus profissionais espalhados na sua estrutura funcional e fazê-los participar de comitês focados nesses momentos diferentes. Por exemplo, do presente, nós estamos falando do trabalho do dia a dia, tá? Do dia a dia mesmo, da operação da sua cadeia de valor, entregar o seu produto ou serviço ao cliente final, ok? Do passado, nós estamos dizendo das pessoas que precisam estudar o que nós já fizemos e melhorar dali em diante. Essas pessoas, na verdade, vocês já conhecem essas pessoas, elas já estão no seu negócio. Essas pessoas são os analistas de resultados, são os profissionais controllers, são os controladores, os monitoradores, auditores, fiscalizadores, são aqueles caras que, quando não tem, geralmente quem faz esse papel são os próprios gestores, são aqueles que enxergam os números do desempenho do seu negócio, estudam e dão diagnósticos sobre o que está desviando e o que está dentro da normalidade e o que está prosperando. Às vezes um gerente de marketing concentra a inteligência por trás de todas essas análises. Às vezes é um controle, um analista de resultados no seu negócio e que está lá junto também com a área de tecnologia da informação, porque a tecnologia da informação traz os dados todos para um BI, para um Business Intelligence no sentido de ferramenta, e esses analistas de resultados estudam o tempo todo e trazem diagnósticos abaixo de uma área que pode também estar vinculada a uma gerência de marketing, uma gerência de inteligência mercadológica. E aí, então esse você já conhece, de uma certa forma, o trabalho é feito. Mas aí nós temos uma terceira frente, uma terceira divisão, que é a divisão do futuro. A divisão do futuro é aquela que normalmente as empresas, quando as empresas não estão bem sucedidas, as empresas que não são feitas para crescerem, para alavancarem, serem prósperas e num formato da organização efetiva, eficiência mais eficácia, elas acabam não investindo nisso, que são as pessoas direcionadas para o futuro, para as análises e desenvolvimento, principalmente essa palavra desenvolvimento
da melhoria contínua. Esses profissionais não precisam estar alocados num setor isoladamente. Eles estão nos seus respectivos setores, mas fazem parte de o quê? Comitês de desenvolvimento de melhoria contínua. Nossa, mas é muita coisa para o meu negócio. Não é, porque o que nós estamos falando, na verdade, já falamos antes. Esses comitês simplesmente são os centros do desenvolvimento e controle dos seus planos de ação. Quando você concordou comigo que você precisa ter objetivos estratégicos no seu negócio, quando você concordou comigo que você tem indicadores operacionais que você está medindo e que eles têm que estar vinculados aos seus objetivos estratégicos, não faz sentido nenhum você ter objetivos que não têm vínculo com o que você está medindo no dia a dia, de desempenho de cada tarefa que você tem dentro da sua empresa que tem relevância para o que você faz, né? E você vê que quando você não está conseguindo atender ou uma das partes ou as duas partes, você precisa de um plano de ação que conecte tudo isso. São as ações de melhoria, são as ações de desenvolvimento. Esses planos de ação, para ter controle, para ter dentro de um senso de gestão de projetos, de pequenos projetos, mesmo aqueles chamados como quick wins, ganhos rápidos, você tem que ter um comitê, você tem que ter uma estrutura montada, pode ser provisória, tá? De gestão sobre tudo isso. Então você vai colocar profissionais-chave espalhados nos seus processos, em geral da empresa, na sua estrutura funcional, e fazê-los participar. Isso é a agenda desses grandes profissionais, que inclusive os valorizam, fazem participar como profissionais-chave, profissionais coringas do seu negócio, né? Fazem eles crescerem. Normalmente, nessas empresas produtivas, que são eficientes, como a gente está falando aqui da nossa organização, esses serão os profissionais que irão amanhã serem os líderes do seu negócio. Faz todo sentido, não faz? E claro, imagina quando eles se juntam àqueles profissionais do passado. Quem são os caras do passado? Os analistas de resultados. Você junta as duas partes e comunicam-se ali para entender o passado, olhar para o futuro, um ajudando o outro e dar a direção mais efetiva possível. Isso se chama produtividade e prosperidade. Voltando um pouquinho à questão da lógica de processos, com a sequência fim a fim dentro da sua cadeia de valor, a importância de dominar isso, de deixar bem estruturado que você saiba medir entradas de alguma coisa, que processa, que sai, e essa saída vira entrada para um próximo processo. É você conseguir utilizar dentro dessa cadeia de valor, ou seja, sequências de processos, otimizar ao máximo os recursos que você tem disponíveis, esses recursos disponíveis. Então, assim, nós já pegamos empresas que tem um grande problema com sazonalidade. E quer dizer o quê? Que em determinados períodos você vende bem, em outros períodos você não vende tão bem. Só que você tem sempre a mesma estrutura, as mesmas sequências de processos, com os mesmos recursos envolvidos. Por exemplo, pessoas envolvidas. Quando você vende menos, você tem obviamente um resultado menor e fica mais pesado você arcar com os custos em cima desses recursos, principalmente quando a gente fala de pessoas, porque geralmente a folha de pagamentos de mão de obra é uma parte muito mais significativa do seu negócio. Então, essas empresas passam por esses dilemas, né? Eu desligo as pessoas em períodos de baixa produtividade, eu faço empréstimos, então vai passando por dilemas assim. Imagina que além do fator sazonal, você pode ter situações pontuais, atípicas, um fator extrínseco que ocorre que joga ainda o resultado mais para baixo ainda, num dado momento ali, né, num ano específico, acontece uma crise, acontece um fator especial que joga o seu negócio um pouco mais para baixo. E aí você está lá com todos aqueles recursos envolvidos e o que você faz com aquilo? Então, se você faz os desligamentos o tempo todo, desliga e recontrata, você tem um grande problema da fuga do conhecimento, da experiência. E a tendência é que isso vire uma bola de neve e retroalimente negativamente a perda de qualidade do seu negócio. O que a gente orienta nesse caso? Você precisa dominar muito bem a sequência dos seus processos para você distinguir. Olha só que importante isso. Dentro da sua sequência de processos, o que são processos básicos, essenciais e diferenciais. O que é isso? Processo básico é aquele que, seja lá qual for a empresa, tem que executar. Então, por exemplo, o que é um processo básico numa indústria, por exemplo? Carregar um produto de um lado do outro, trazer matéria-prima do almoxarifado, do estoque de matéria-primas para a linha produtiva. Trocar peças, né, facas, por exemplo, de uma prensa,
né? Então, isso é um processo básico. Se nós estamos falando também de uma empresa de prestação de serviço, gerar uma nota fiscal é um processo básico. Fazer um pagamento de um valor dentro do seu contas a pagar é um processo básico. Então, já deu para entender, são processos que existem em qualquer empresa. Então, você vai identificando, tá, mais do que processo, até desculpa, mas assim, procedimentos básicos. Você identifica procedimentos básicos. Aí você vai identificar procedimentos essenciais. O que é o procedimento essencial? É aquele porque você é de uma empresa específica, eu sou uma indústria de vestuário, ou eu sou uma indústria de calçados, ou eu sou uma loja que vende roupas e calçados e acessórios, ou eu sou uma loja, como um restaurante, ou eu sou uma mercearia. O que então é essencial desse seu mercado especificamente? São atividades específicas que acontecem no seu mercado e que normalmente você opta por ter profissionais que já têm uma certa experiência ali, que tem que ter vindo mais ou menos desse mercado que você atua. Legal. E os procedimentos diferenciais são aqueles que são específicos da sua empresa, dentro do mercado que você atua, do seu nicho, do seu contexto ali, do tipo de ramo que você atua, né, dentro de um contexto do mercado como um todo produtivo. Então, ali dentro, naquele núcleo da sua empresa, existe o que é o seu diferencial, aquilo que a sua empresa, essa sua identidade, coloca mais no seu negócio ali e que traz às vezes, não estou dizendo que necessariamente é o produto ou o serviço diferente, mas às vezes um procedimento, um sistema diferente, características da sua estrutura física é diferente. Então, o que é isso? Então, por que eu estou diferenciando o procedimento? Muitas vezes a gente fala de processo, mas é o procedimento básico, o procedimento essencial e o procedimento diferencial. Porque você precisa, primeiro, garantir que você tenha as pessoas, que você tem que ter uma rotatividade muito mais baixa, concorda comigo, nos seus processos, nos seus procedimentos essenciais e nos seus procedimentos diferenciais. Esses procedimentos, em tempo de baixa produtividade, as pessoas que estão envolvidas nele, quando você tem baixa produtividade, elas são capazes de absorver responsabilidade nos procedimentos básicos. O inverso não é verdadeiro. Quando você está em baixa produtividade, você não consegue, por exemplo, diminuir o quadro de profissionais e trazer profissionais do processo básico, dos procedimentos básicos, para os essenciais diferenciais. Você não consegue. Então você tem que deixar isso num nível de equilíbrio que, se você estiver em baixa produtividade e precisar reduzir o seu quadro, que essas pessoas estejam numa sequência entre básico, diferencial, essencial e tal, de uma maneira que você saiba que, quando você precisar diminuir esse quadro, que você faça no nível de pessoas, de nível mais básico, em termos de procedimentos, e que aqueles do diferencial e essenciais consigam consumir. E até o mercado hoje tem como uma tendência a terceirização dessa mão de obra dos trabalhos mais básicos, justamente para otimizar a tua economia, a tua gestão do seu ciclo financeiro, deixar a sua empresa mais rentável possível, terceirizando para empresas que hoje estão se colocando no mercado como especialistas em trabalhos de processos de apoio, de suporte. Então, esse é um conceito dos escritórios de operações de suporte, os BPOs, e a gente também faz o processo do outsourcing mesmo, que é a terceirização com uma empresa do lado, fazendo trabalhos intercalados na sua cadeia de valor também. Ela pode estar com pessoas no meio do seu processo intercalado, pessoas que estão ali sob uma liderança dessa empresa terceirizada, desse outsourcing, e que você controle os desempenhos dela também, através do que nós chamamos dos SLAs, né, dos seus indicadores de eficiência dessa empresa em termos de tempo, qualidade, menos erros possíveis, tá? E as tarefas, né, também sendo executadas no que foi contratado de fato, né? Então você consegue fazer o outsourcing, essa terceirização, e o cenário do BPO, que é essa terceirização também, mas dos processos de suporte. Não necessariamente estão no finalístico seu, não necessariamente estão na sua cadeia de atendimento mais direto ao cliente. Pode estar numa área de recursos humanos, uma área financeira, uma área de contabilidade, que muitos já, na verdade, já fazem, de certa forma, um BPO de escritório de contabilidade, como faz o escritório jurídico, né? Então,
faria também de outros processos de suporte também, tá bom? Então essa é outra maneira de você organizar os seus processos de uma maneira eficiente, se tornando mais produtivo e mais rentável possível. Outro ponto importante é que merece falar sobre produtividade, ganhar tempo, eficiência, né? Eficácia de resultados, que tem a ver com a forma como você se organiza. Outro assunto muito importante é regras de negócio. As empresas produtivas, as empresas mais efetivas, elas têm como cultura delas a documentação de regras de negócio. Mas a documentação não apenas dentro de manuais que você vai ter que ler, instruções de trabalho que o funcionário vai tirar da gaveta e ficar estudando aquilo para aprender ou atualizar ou se reciclar, né, no conhecimento do seu trabalho. É mais do que isso. Como nós temos hoje uma tendência natural, pelo momento que nós vivemos, de muita tecnologia, muita automação, as regras de negócio podem muito bem estar documentadas nos scripts dos seus sistemas. Então, quando você está trabalhando no seu sistema, você pode ter diversos pontos do seu F1, vamos dizer assim, das suas teclas de dúvidas. Você está no meio de um processo e clica num botão e ali vem todo um detalhe, até com exemplos de como que você tem que atuar ali naquele procedimento do seu sistema. Então, é da mesma forma que acontece antigamente, quando você tinha que entender como que você iria montar um produto e você tinha a ficha do produto. E você tem ainda hoje a ficha do produto. Hoje você tem empresas que são mais automatizadas para isso, que na verdade você já mais ou menos é orientado sem ficar pensando muito em como que você vai montar o seu produto. Mas você tinha a ficha, que você seguia a sequência que aquela ficha dizia que você tinha que seguir para montar corretamente o seu produto. Então, assim, você tem isso nos trabalhos também de escritório, do administrativo financeiro, mas você tem que lembrar que você tem um sistema geralmente rodando aí por trás, que você vende, você compra, você controla estoque, você produz ou atende, você gera vários números, vários dados que podem servir de estatísticas, que vai para cadastro, que vai para a parte financeira de contas a pagar e contas a receber, e esses dados estão ali dentro sendo armazenados e eles estão sofrendo tratativas, eles estão sendo transformados em alguma coisa, algo físico que vira um valor financeiro a cobrar, um valor físico, uma unidade de medida que se converte em outra unidade de medida, um quilo que vira unidades, e unidades que viram quilos, que viram peso. Então você tem muitas coisas acontecendo dentro do seu sistema e tem regras por trás disso. Como que você sabe quais são as regras e como que você valida se elas estão atualizadas, se elas estão coerentes ou não? Ou você vai, de repente, se colocar num risco de estar olhando números que podem não ser a verdade, porque uma regra específica dentro do seu sistema está errada. Então, as regras precisam estar documentadas no seu sistema, de fácil extração para analisar. Tem programadores que vão lá nas linhas de código e simplesmente comentam linha por linha. Ok, para a área de TI, isso já é muito importante. O problema para a organização é que o conhecimento acaba ficando muito restrito a consultas através da área de TI. Você tem que perguntar para a área de tecnologia da informação sobre uma regra que ela vai te responder porque ela tem os códigos documentados, comentados. Mas o que é o certo? Se você for capaz de documentar as regras dentro do seu código, você também pode colocá-las de uma forma mais transparente, publicadas nos seus sistemas, para que os usuários façam as consultas a essas regras e validem. Inclusive, serve também para auditorias, porque empresas eficientes, no contexto que nós estamos ensinando, de empresas organizadas, prezam pela auditoria.